Seja bem-vindo, seja bem-vinda, programa Florescer Violeta. Eu sou Sidney Rosa, terapeuta integrativo, quântico, porque tudo é quântico, né? Quando a gente entender esse poder quântico que a gente tem, a gente transmuta, transforma num piscar de olhos a nossa vida. Sabia disso? Esse é o poder quântico que nós temos, que todos nós temos, né? Então, por isso que aí na abertura do programa a gente fala da questão quântica, né? E é esse o meu trabalho como terapeuta, com base na psicanálise, né? Eu sou psicanalista, então o trabalho é com base na psicanálise e integro outras terapias, mas a psicanálise, porque a gente aprofunda as nossas questões, né? Então, na maior parte das vezes, eu falo aqui de psicanálise, eu falo aqui das questões inconscientes, das questões que nós carregamos no nosso inconsciente, né? Mas falo também da parte espiritual, da parte espiritualista, da parte energética, porque eu trago aí na minha formação como pessoa, como ser humano, um entendimento e a vivência da parte espiritual. Nasci no meio espiritual, nasci no meio da Umbanda, fui da Umbanda durante 25 anos, tenho muito orgulho disso, respeito, adoro, só não frequento mais, porque à medida em que a gente vai crescendo, né? Ter idade, ficar velho tem que servir para alguma coisa, não é possível, né? Então serve para a gente ir ganhando experiência, né? Então a gente vai aprendendo, né? Então eu aprendi que a questão da vaidade ela interfere muito nesses trabalhos e que, claro, não tenho dúvida de que existam locais e pessoas absolutamente honestas, verdadeiras, e que conduzam com a maior honestidade e idoneidade total, profunda, né? Mas tem muitas pessoas que ainda, consciente ou inconsciente, com o entendimento ou não, né? Mas tem muita gente ainda que utiliza, né, de uma maneira essa espiritualidade e no meu entendimento, apenas no meu entendimento, de uma maneira não saudável, né? Então eu preferi me afastar, preferi seguir aí outro caminho, enfim, né? Mas eu falo também da parte espiritual. No programa da semana passada, você que você que está chegando aí agora, você que está vendo agora, você pode acessar o meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta, e você vai acessar lá todos os vídeos, todos os programas que eu fiz aqui já na Vibe Mundial. E o da semana passada, por exemplo, eu falei do poder da oração, né? Eu falei bem da parte energética, espiritual. Então você pode acessar lá o canal e assistir, ouvir no momento em que você quiser. Você que fica aí às 2 da manhã esperando, né, esse horário original do programa, mais uma vez gratidão a você. E depois você pode também assistir, ouvir num outro momento mais tranquilo, acessando lá pelo canal Sidney Rosa Terapeuta. Então, se você não está podendo agora aí anotar o meu número de telefone, que eu vou dar daqui a pouquinho, não se preocupe, mas grava o meu nome, Sidney Rosa Terapeuta. Entra lá no YouTube e você vai acessar o meu canal. Vai ter lá todas as informações. O número de telefone fica aparecendo ali o tempo todo. Então não se preocupe se você quiser anotar e não estiver podendo. Só grava o meu nome, Sidney Rosa Terapeuta. Facinho gravar esse nome. E aí você me encontra lá no YouTube, né? Você me encontra também no Facebook, você me encontra no Instagram, no Facebook como Sidney Rosa, também como Florescer Violeta, que é o nome aqui do meu programa na Vibe Mundial, é também o nome do espaço onde eu atendo lá no Tucuruvi, zona norte de São Paulo,
Você saindo da estação do metrô, em 3 minutinhos você está dentro do meu espaço. É muito fácil o acesso, muito fácil, tá? E então grave aí, Sidney Rosa Terapeuta, e depois você entra em contato, manda uma mensagem pelo celular, manda uma mensagem pelo canal do YouTube, manda uma mensagem pelo Facebook, você encontra uma forma aí de falar comigo, tirar suas dúvidas, agendar a sua sessão e a gente poder aprofundar o tema que mais te chamar a atenção, o tema que você entender que é importante para você, né? E hoje eu quero falar de uma questão que é profunda, e está cada vez mais acontecendo, né, que é a depressão, né? Vamos falar um pouquinho hoje dessa doença chamada depressão, ou desse estado físico chamado depressão, desse estado emocional chamado depressão. Vamos falar um pouquinho disso, vamos entender um pouquinho, porque existe um preconceito enorme, inclusive, e uma desinformação total de muitas pessoas. A desinformação, assim, sobre essa doença é algo absurdo, até me permitam usar esse termo, né? Mas né? E eu quero falar de depressão hoje porque depressão não é um tanque de roupa para lavar, não, né? Depressão não vai curar a depressão indo colher limão, né? Eu ouvi isso essa semana, né? Não é assim. Depressão é algo extremamente profundo e doloroso para quem está no estado depressivo. Para quem está no estado de depressão é profundamente doloroso. Só quem está entende a dor de estar naquele estado. Só quem está. E tem uma grande diferença de pessoas que estão tristes, pessoas que são infelizes, porque acham que a vida me judia muito, a vida é ruim, Deus é ruim para mim, as pessoas são ruins, né? Que são aquelas pessoas que só se colocam no papel de vítimas, os vitimistas, né? Isso não é depressão, isso é vitimismo. Tá? Isso é vitimismo, é completamente diferente de depressão. A pessoa que está vitimista, ela está vendo o lado negativo, ela só vê o lado negativo, ela só acha que todo mundo está contra ela, que ela é vítima de todo mundo a engana, todo mundo só quer aproveitar dela. Isso é vitimismo, tá? Isso não é depressão. Vitimismo não se cura com doença. Vitimismo se cura com entendimento, tá? Com entendimento de que você não é absolutamente vítima de nada, né? Para quem me ouve aqui sabe que eu insisto em falar isso, né? Eu sempre falo de alguma maneira, eu sempre procuro dizer isso nos programas, que nem você e nem ninguém é vítima de nada. Você vivencia aquilo que você cocria. Você é co-criador, você é co-criadora da sua vida. Você cria aquilo que você vai vivenciar. Então você não é vítima, porque é você próprio que cria isso. É você própria que co-cria isso. Então você não é vítima de nada, você é vítima de você mesma. Você é vítima de você mesmo. Então saia desse papel do vitimismo. Porque isso não vai curar com remédio, não tem remédio para vitimismo. Tem entendimento, conhecimento. E eu até entendo que você talvez esteja nesse posicionamento por falta de conhecimento, né? Eu até entendo que você esteja por falta de conhecimento, porque você realmente sente que o mundo está contra você, mas é você que se coloca nessa posição. E você vai vivenciar o que você tiver que vivenciar. Você faz os seus caminhos, nós fazemos o nosso caminho. Então não tem vítima. Se eu escolho esse caminho e esse caminho dá ruim, fui eu que escolhi esse caminho. Ninguém escolheu para mim esse caminho. Esse caminho eu fui conduzido a ele, primeiro porque eu precisava vivenciá-lo. Eu tinha que vivenciá-lo.
Era essa a minha história, é essa a minha bagagem espiritual, vivenciar algumas situações, e ninguém vai vivenciar por mim. Mas quando eu tenho que vivenciar essa situação difícil, é porque eu trago esse compromisso, eu trago esse contrato já de outra vida. Ah, mas eu não acredito em outra vida. Então você vai ter dificuldade. Você vai ter dificuldade, então, se você não acredita em outras vidas. Porque eu não consigo, confesso, eu não consigo entender a nossa vida, eu não consigo entender a nossa existência sem entender que é apenas uma continuação. Se você não entende que é uma continuação de outras vidas, de fato, fica muito difícil. Porque aí sim eu vou concordar com você que não existe, que não dá para justificar algumas situações, né? Mas quando você entende que o que a gente vive aqui é apenas uma continuação, então aí fica tudo muito claro. Fica tudo muito claro, né? E aí a ideia não é aceitar o sofrimento, jamais aceitar o sofrimento, jamais. É entender por que você vive isso que você está vivendo. Não é aceitar isso, é entender isso. Quando você entende, você tem outras opções para sair dessa situação. Se você aceita pura e simplesmente, você fica nisso. E não é essa a ideia é evolução, a ideia é evoluir diariamente, evoluir todos os dias, evoluir o tempo todo. Então não é aceitar, é entender. Entenda para que você possa aceitar. Mas primeiro entenda, aceite e transforme tudo isso. Esse é o poder da transformação, esse é o poder da transmutação. Né? Então você entende, passa a entender, aí sim você aceita isso e aí você transmuta, você transforma completamente isso, tá? Não é aceitar sofrimento, hein? Entenda isso, tá? É entender por que você está nessa situação. Ah, então agora eu entendi. Entenda, aceite esse entendimento e faça a transmutação. Ah, então eu preciso aceitar sofrer? Não, não é sofrer que você tem que aceitar. Você tem que aceitar que existe uma razão para isso. É isso que você tem que aceitar. E aí sim você transmuta. E aí você pode transmutar. E aí você consegue transmutar, né? Então, vitimismo, viver nesse eterno olhar para o lado ruim da vida, isso é escolha, isso é opção de algumas pessoas, né, que fazem essa opção. Isso não é depressão, isso é sofrência, isso é vitimismo, né? Depressão é um estado emocional gravíssimo, doloroso, muito doloroso para quem está, porque não é eu hoje vejo algo infeliz, triste, daqui a pouco eu vejo algo engraçado, daqui a pouco eu vejo que o dia não está tão nublado, que até tem um sol maravilhoso lá fora. O depressivo não consegue, ele não tem esse sentimento, ele não sente, não adianta você ficar dizendo para ele, você precisa reagir, reage, sai dessa depressão, sai disso, não adianta, para agora de fazer isso. Para agora, porque não adianta. Não vai mudar o estado clínico dessa pessoa. A depressão, assim como outras doenças, eu estou falando hoje de depressão, assim como outros estados emocionais não saudáveis, não gosto muito de falar de doença, estados não saudáveis emocionais. A depressão, ela é causada por falta, principalmente, de um dos hormônios, de um dos neurotransmissores chamado serotonina, principalmente, tá? Existem outras questões, mas principalmente a serotonina que nós todos produzimos numa quantidade normal, cada ser humano tem ali a sua produção natural,
O nosso organismo produz naturalmente esses hormônios, nosso organismo produz naturalmente esses neurotransmissores. Existe alimentação, existe exercício físico, existe as meditações, existe um monte de coisa que ajuda também a manter saudáveis os níveis, por exemplo, da serotonina. Nós temos vários outros hormônios, vários outros neurotransmissores. E todos eles são produzidos naturalmente pelo nosso organismo. Por algum gatilho emocional, por alguma questão, por um movimento emocional muito forte, a serotonina, por exemplo, ela para de ser fabricada pelo organismo. Ela para ou ela reduz muito. E aí a pessoa entra no estado da depressão. É um estado químico. Falta essa química. Por isso que eu estou te falando, não adianta você ficar dizendo para a pessoa, reage. Não é isso. Isso não vai fazer com que, por exemplo, a serotonina dela volte para o estado saudável, para a quantidade saudável. Então precisa do remédio. Precisa do medicamento. A pessoa que está dependendo do nível da depressão, ela precisa de mais ou menos remédio, mas ela precisa ir no psiquiatra. Ela precisa passar no psiquiatra, explicar para ele, para que ele possa receitar o melhor medicamento para aquela pessoa. E em geral, eu vou dizer em geral, porque sim, dá para sair desse estado. Dá para sair, eu já vou falar disso, sem o remédio, dá para sair sem o remédio. É muito mais difícil, muito mais complicado com o remédio, ainda mais hoje com os remédios para esse tipo de tratamento muito avançado, é até rápido e tem bem menos efeitos colaterais, né? Então é necessário. E muitas vezes só com o medicamento essa pessoa vai sair do estado depressivo. Não é com você falando no ouvido dela, na orelha dela, para ela reagir. Não, para agora, porque você só piora o estado dela. Ela quer sim reagir, ela não quer ficar lá naquele estado. Aquele estado é doloroso, é dolorido para ela. Então, quando você fala isso, só piora o estado dela, tá? Então e ajude de uma maneira que ela vá para o médico, que essa pessoa vá para o médico e que ela tome a medicação para poder sair desse estado, né? É possível sair sozinha? Por exemplo, o Reiki. O Reiki hoje, ele é cientificamente comprovado por conta de uma tese de doutorado feita por um médico aqui de São Paulo, da Unifesp de São Paulo, Dr. Ricardo Monesi. Uma tese de doutorado que está aí no Google. Você que tem acesso aí, você pode acessar a tese de doutorado dele. Ele, como médico, teve a certeza que o que o tirou do processo depressivo que ele estava foram as sessões de Reiki que ele recebeu. Ele teve a clareza, como médico, que o que o tirou da depressão foram as sessões de Reiki. Então ele quis estudar para entender o que foi que esse tratamento de Reiki, com a energia do Reiki, fez, que o tirou. Como médico, eu preciso saber o que foi que isso fez no meu organismo, porque isso me curou da depressão, isso me tirou da depressão. Tá? Então é possível sem os remédios. Depende do nível. Se a pessoa está no nível de depressão, daquele nível que ela não quer sair da cama, que ela não quer que acenda a luz, que ela não toma banho, que ela não tem vontade de comer, porque não tem sentido nenhum para ela. Para que eu vou comer? Para que eu vou tomar banho? Para que eu vou sair da cama? Só de acender a luz já dói, ela sente dor, né? Essa pessoa, só com Reiki, não vai sair desse estado. Precisa sim de medicamento e de uma dose maior, inclusive, de medicamento. Mas recebendo, junto com a medicação, o tratamento do Reiki, vai ser muito mais rápido.
Vai ser muito mais rápido. Se você quer saber também sobre o Reiki, lá no meu canal tem, eu dou cursos de Reiki, né? Eu sou Reiki, tenho mestrado do Reiki, eu dou cursos de Reiki, eu atendo com Reiki no dia a dia também, né? Então, se você quer também saber sobre o Reiki, sobre essa possibilidade também, entre em contato comigo, olha lá meus programas no canal, no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta, que você também vai ficar sabendo sobre o Reiki. Então, com o Reiki é possível, mas em geral vai precisar do medicamento, né? Porque essa pessoa que está depressiva, ela não consegue, ela não tem forças para reagir. E, de novo, não vai ser com pessoas falando no ouvido dela, na orelha dela, não vai ser dessa maneira que ela vai reagir, tá? Não é. É um estado clínico, químico. Ela não produz componentes químicos, ela não produz hormônio, ela não produz neurotransmissores para poder sair desse estado. Então é profundo, é profundamente doloroso esse estado. Então, se você está com depressiva, e veja bem a diferença, hein? Do vitimismo, da tristeza, do desânimo, tá? Isso não é depressão. Depressão é algo mais profundo. Tá? Depressão é algo mais profundo. Talvez você, para sair desse desânimo, talvez você, para dar uma chacoalhada aí, você até possa usar algum medicamento. Vai lá conversar com o seu psiquiatra, marque lá a consulta com ele, e ele vai entender, né, se precisa, mas eu não vejo como um estado depressivo, né? Eu vejo até, por essa quantidade de informações que a gente recebe hoje no dia a dia e tanta informação negativa, né? E aí, se você entra nessa vibração negativa, você vai para esse estado de desânimo, né? Esse estado de tristeza, porque só se ouve, só se fala, né? Se você só dá ouvido a isso, é só isso que você vai ouvir. É só isso que você vai ouvir. Existe todo um lado positivo infinitamente maior que não é divulgado, porque não interessa, né? Também isso já é algo que eu falo muito aqui. Não interessa para esses poderosos que controlam o planeta, não é interessante para eles que a gente esteja feliz. Por isso eles introjetam medo o tempo inteiro, criam doenças, criam situações que é para te deixar com medo. Porque daí eles vão vender aquilo que para eles interessa para tirar você desse medo. Tá? Então fica atento, né? Busque a sua cura pessoal. Trabalhe em busca da sua cura pessoal para que você consiga sair desse estado que essa grande matrix te coloca, né? Para que você possa conseguir olhar o lado bom, o lado positivo da vida, que é infinitamente maior, tá bom? Então, se você quer saber mais sobre isso, se te interessou esse assunto, enfim, se você tem dúvidas, entre em contato comigo. Tá? Eu atendo em frente ao metrô Tucuruvi, zona norte de São Paulo. Saindo do metrô, em 3 minutinhos você está dentro do meu espaço. É muito fácil. Você pode me encontrar no meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta. Você pode me encontrar no Facebook como Sidney Rosa e também como Florescer Violeta, que é o nome do meu espaço e nome aqui do programa, da Vibe Mundial, e no Instagram também, como Sidney Rosa Terapeuta e também como Florescer Violeta. E o número do meu telefone é 11, DDD de São Paulo 11 98670 6310. 11 98670 6310. Em frente ao metrô Tucuruvi. Entre em contato comigo, marca a sua sessão, manda mensagem, tira suas dúvidas. Eu fico à sua disposição para te ajudar naquilo que eu puder e você quiser, porque você tem que querer, senão eu não posso e nenhum terapeuta vai poder fazer por você, tá bom? Eu te espero, até mais.